minha amiga, tudo bem com você? Pega aí a lição nova desse quarto trimestre, tá aqui, ó, vida, morte e eternidade, lição nova do quarto trimestre. Estamos estudando já a lição número 1, que tem o título Rebelião em um Universo Perfeito. O verso principal está em Isaías 14, verso 12, e diz o seguinte: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, porque você que debilitava as nações. E nesta segunda-feira, nós temos o título O Livre-Arbítrio, a base para o amor. Hoje nós vamos entender que o livre-arbítrio, que é o poder de escolha que Deus deixou na mão do ser humano e das suas criaturas, é algo fantástico e é a base do amor de Deus. Para isso você precisa ler, pega a sua Bíblia aí e leia 1 João, capítulo 4, verso do 7 ao 16. E você vai perceber nestes textos que Deus fala do livre-arbítrio, que é uma forma de se cultivar o amor. Então, percebemos que cultivar e expressar o amor, segundo esses textos, só faz sentido, presta atenção, só faz sentido se for uma decisão livre. Por isso, do livre-arbítrio que Deus deixa para mim e para você. Por exemplo, flores artificiais, como a lição diz, são lindas, mas elas não florescem de uma forma real. Robô, ele pode ser pré-programado para fazer o que você quiser, fazer várias atividades, mas não tem vida e não tem emoções. A vida e o livre-arbítrio, como a lição diz aqui, são condições indispensáveis para receber, cultivar e compartilhar amor. Você está compreendendo, então, a relação entre essa questão do amor, a base do amor e o livre-arbítrio? Isso é muito importante. Por isso que lá em 1 João 4, de 7 a 16, diz que Deus é amor, né? Aquele que permanece em Deus, permanece no amor, porque Deus é amor. Entendeu? Olha aqui que maravilhosa essa lição. E a lição, então, ela vem discorrendo e falando sobre isso, né? Falando sobre o grande amor de Deus, falando que Ele deu sua própria vida em amor à humanidade caída por causa da escolha dessa humanidade, dessa criatura de Deus. E a lição ela vem dizendo que até os anjos e o próprio Lúcifer, Satanás, foi criado por Deus. Mas Deus deu o livre-arbítrio, a livre decisão de escolha para todos. Isso é muito importante nós entendermos, né? E aqui continua dizendo, mas se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria, por que Deus o criou? Por que Deus deixou de criar então Lúcifer? Olha que pergunta interessante. A criação de Lúcifer torna Deus responsável pela origem do pecado? Aí a lição, eu achei a resposta interessante, dizendo aqui, ó, a origem e a natureza do pecado são mistérios que ninguém pode explicar completamente. Nós temos uma ideia, mas um dia nós vamos entender melhor quando estivermos com Jesus no céu. Deus não ordenou a existência do pecado, Ele permitiu sua existência e na cruz, olha aqui, e na cruz tomou sobre si a punição máxima pelo pecado que o habilitou um dia a destruir definitivamente o pecado e acabar com o pecado. Então, meu amigo, minha amiga, Deus pagou o preço. Deus pagou o preço por Ele ter permitido e dado o livre-arbítrio para a sua obra criadora, para as criaturas, que inclui os anjos, a mim e a você. Use bem a sua liberdade de escolha. Um abraço e fique com Deus.